Gente, mais uma polêmica sobre um famoso apresentador de TV brasileiro. E é só o que a gente vê nas redes sociais, porque ele criticou o Bolsa Família, né? Mas o Bolsa Família é uma necessidade que o Brasil tem de continuar ajudando as pessoas de baixa renda, né? Porque antes da pandemia, os pobres do Brasil, eles viviam desgarrados. Eles tinham que trabalhar muito e a maioria trabalhava sem direito. E muitos deles nem o salário recebia. Trabalhava para esse povo granfino, né? Cortando grama, fazendo tarefas de casa. Tinha a família dos granfinos que trazia as filhas do pessoal do interior com pretexto de dar um estudo e pagar uma miséria para que elas fossem tipo escravos na casa deles, trabalhando pela comida muitas vezes. Às vezes dava o que? R$ 200, R$ 300, ajudava com calçado, com vestido, mas não tinha salário fixo. Mas era o que sobrava para o pobre. Até a época da pandemia, né? Que a pandemia foi um terror para o mundo. Mas foi a salvação para os pobres, para os miseráveis, que passaram a receber o Bolsa Família, que já existia. Eu só fui um recebedor de Bolsa Família até pouco tempo. Hoje eu recebo um BPC, que também não é nada seguro, muito contestado, por a gente não ter pago durante toda a vida o INSS. Então eu recebo BPC, mas eu já fui recebedor de Bolsa Família. E na época, antes da pandemia, no governo do Lula, não falando do governo do Lula. O Lula faz muita coisa pelo pobre no Brasil, pelo miserável. Mas no governo do Lula, eu recebia R$ 80 por mês, que me ajudava, eu acho que em pagar a água, eu era a luz. E como eu era bem mais novo, muito embora sempre tive essa característica de ancião, de velho, mas eu era bem mais novo, aí eu fazia um bico aqui, outro acolá, eu vivia disso. Mas recebia R$ 80 por mês. E quando foi na pandemia, que o mundo entrou em crise, o mundo entrou em apavoramento, achando que a classe, que os seres humanos iam ser extintos pela praga da Covid, né? Os governos, é, nessa época não era o Lula, o presidente da República, né? O chefe da nação, era o Bolsonaro. E houve uma contenda para que houvesse uma melhora para os pobres, né? Uma ajuda financeira para tirar o pobre da miséria. Naquela época, se não acontecesse isso, muita gente ia morrer de fome, porque ninguém ia para a casa de ninguém e tinha muita gente que tinha que viver do subemprego, né? Da miséria é, é, conseguida pela ajuda dos ricos, né? Então, houve no Congresso uma briga lá entre o governo e o Congresso, e o Congresso resolveu dar um aumento melhor para o pobre, né? E então esse dinheiro que era R$ 80 que eu recebia, né? E muita gente recebia também, outros recebiam um pouco mais, mas como eu sempre vivi só, é, eu recebi R$ 80. Então passou a peleja lá dentro da Câmara, dentro do ciclo dos políticos, e na briga o governo entrou num acordo lá, tentando um acordo para dar R$ 200 para os pobres, né? O governo de Bolsonaro na época.
Eu vou dar R$ 200 para melhorar, para eles não ficarem. Mas o Congresso foi contra. E o Congresso disse não, 200 não, vai ser 500. R$ 500 para ajudar eles a não morrerem de fome, né? E naquela peleja aí, então, Bolsonaro, que sempre, na época dele, facilitava muito para todo mundo, não só para os pobres, mas extrapolava demais, né, assim, na sua gestão. Isso é a minha opinião, né, gente? Não que eu esteja certo. Então o governo disse, então não vai ser 500 não, vou dar 600. E ficou R$ 600, que até hoje é R$ 600, né? Para quem mora só, para quem tem família, tem gente que ganha, eu acredito que até mais de salário, quem tem crianças, isso e aquilo, muita gente na família é ajudado mais e recebe mais, mas gasta muito também, né? Então ficou R$ 600, o que é até hoje. É tanto que o Bolsa Família, quando começou R$ 600, valia R$ 600. Hoje não. Hoje o Bolsa Família não está valendo, se muito, 70%, 80% do que era quando começou, né? Pela inflação. É tanto que tem alguns políticos aí, eu não sei porque é ano de política está pensando em dar uma melhora, um aumento para o Bolsa Família novo, que eu também acho justo, né? Pelo menos 20, R$ 30. Para não ficar estacionado só nos 600, porque daqui a pouco eles vão ganhar R$ 100, mesmo recebendo R$ 600. Então, essa semana, um apresentador da TV, que eu não quero dizer o nome dele aqui, mas todo mundo sabe, porque vê nas redes sociais, ele falando do Bolsa Família, que o povo devia era ter o que fazer e não viver de Bolsa Família. Mas esse cara diz que é muito rico. O povo mostra os iates dele, mostra as riquezas dele aí nas redes sociais. Esse sujeito foi infeliz em falar isso. Eu acho que ele está pouco ligando para o que as redes sociais estão pressionando ele, falando besteira também, que ele, acho que nem tempo para isso ele tem para ver essas coisas. Mas aí é onde eu quero chegar, gente. Antigamente, os ricos, a elite, vivia mais do que hoje do suor dos miseráveis, dos pobres, porque eles gratificavam, eles não pagavam salário. Era gratificação, como sempre existiu lá no norte, e aqui mesmo no Nordeste e em qualquer lugar do país. Muita gente trabalhava, mas não recebia ordenado justo. Era contrato por migalhas. Então hoje o pobre, o miserável, tá certo que tem muitos irresponsáveis, né? Muitas pessoas que são incompetentes, que gastam dinheiro com que não deve, mas o Brasil é grande, ninguém pode controlar o dinheiro que esse povo recebe assim tão fácil. Mas o Bolsa Família é necessário para continuar, porque o que esse povo quer é que acabe com esse Bolsa Família, porque aí volta tudo o que era antes. Eles vão comandar, eles vão pagar o que eles querem para os pobres trabalharem como escravos na casa deles, nos comércios deles, nas repartições, né? Pois é. E é isso aí, gente. É necessário o Bolsa Família. Os pobres precisam dessa ajuda do governo, que não é tão segura. O governo. E outra coisa, o Bolsa Família não é só dar dinheiro para o pobre, não. Eles têm que botar as crianças na escola, que antigamente não tinha, a maioria era analfabeto, muito embora o, o aprendizado nas escolas hoje também não é essas coisas, mas dificilmente tem alguém mais que não saiba de um A, né? Porque tem que ir para a escola, para você receber Bolsa Família, tem muito protocolo, né? Tem que ir à escola, tem que seguir umas regras, né? E outra coisa que eu tento alertar aqui é que se tirarem o Bolsa Família dos pobres, vai voltar aquela época em
que as pessoas andavam na rua com um saco nas costas, 2, 3 filhos de lado, pedindo uma esmola, um pouquinho de farinha, um pão seco. Está entendendo? Isso seria um retrocesso total. Então fica aí a minha conversa, que eu acho que pouca gente vai ver isso. Não é interessante no Brasil, né? O Brasil é um país da elite, né? Os pobres, que são a maioria, têm que se submeter.